Eu percebo que existe um certo padrão para as pessoas da minha idade, sabe? Aqueles que nasceram ali no final dos anos 90, no início dos anos 2000, onde eles têm a tendência a culpar demais as pessoas, ao invés de reconhecer que parte dos problemas que eles vivem são consequências das próprias escolhas deles, né? Então, eu percebo principalmente isso daí quando o assunto é financeiro, né? Porque meu pai não me deu tal coisa, porque eu não tive tal oportunidade. Eu percebo que isso daí aconteceu também um pouco comigo. Eu já me peguei várias vezes reclamando, ah, ou um pouco desapontado por não ter tido algumas oportunidades que eu achava interessante ou que eu pretendo proporcionar para o meu filho. Mas em determinado momento da minha vida eu vivi uma virada de chave, e principalmente quando eu comecei a me relacionar mais com a Bíblia. E tem um texto nela, né, onde Deus pede para Josué ser forte e corajoso diante de um cenário bem complexo de lidar com a situação, né? O povo de Israel estava saindo do Egito, eles tinham acabado de perder a liderança de Moisés e Josué estava assumindo a liderança do povo, e Deus pede para que ele fosse corajoso para entrar dentro da promessa que Deus tinha feito para eles, né? E o que eu percebi? Que faltava coragem em mim para, de certa forma, mudar o cenário onde eu vivia, porque eu percebo que Deus, ele tem coisas que ele faz de forma sobrenatural e você não tem controle sobre isso, mas tem coisas que ele deixa para que o homem faça. Isso daí fica bem claro quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, que ele pede para as pessoas tirarem a pedra, desamarrarem ele, mas a parte miraculosa de ressuscitar uma pessoa que havia falecido foi única e exclusivamente feita por Jesus. Então, sim, eu percebo que existe coisas, papéis que são desenvolvidos por Deus e coisas que são desenvolvidas por nós, né? Deus pode te dar uma condição de pagar uma faculdade, mas se você não estudar, dificilmente você vai conseguir ir bem numa matéria que seja complexa, né? O que eu quero te dizer com esses exemplos que eu estou te dando? Talvez o que te faltou, sim, faltou oportunidades para você, pode ter faltado, mas talvez o que te falta hoje é o entendimento de que você pode tomar novas decisões, e essas decisões requerem de você uma matéria-prima chamada coragem. Você tem que entregar coragem para que você possa mudar parte do cenário que você vive, né? Estou aqui excluindo um pouco as questões sobrenaturais que eu acredito, né? Então, quando a Bíblia fala que nós devemos ser corajosos, é justamente isso. Nós devemos dar alguns passos. E eu percebo que muitos de nós, e eu também passei por isso, a gente quer ter muitas garantias antes de dar alguns passos. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda o seguinte: provavelmente você não vai ter muitas garantias, ainda mais se você veio de um cenário caótico e com escassez, principalmente financeira. Você terá poucas garantias, então você vai ter que ser muito consciente nas decisões que você tem que tomar, mas você precisa tomar algumas decisões que são importantes para o seu futuro. Exemplo: às vezes você está num emprego onde você ganha muito mal. E você está aí se capacitando, tudo, mas você tem que ter coragem de mandar um currículo, entendeu? Para procurar uma posição melhor. Ou até mesmo de você abordar ali o seu gestor, o seu líder, e pedir um aumento caso seja necessário, entende? Eu quero que você perceba que é muito mais fácil você culpar a sua história, os seus pais e as pessoas que cuidaram de você, sei lá, do que você ter coragem para mudar. Porque você precisa ter coragem de arriscar, e você também tem que ter prudência para arriscar na hora certa, tá certo? Então, observe na sua vida. Talvez você tenha tido muitas oportunidades de mudar alguns cenários na sua vida e você não mudou por falta de coragem, por ter medo.
por não ter as garantias que você queria para tomar uma decisão. Ah, eu só vou pedir essa pessoa aqui em casamento se vier um anjo do céu e revelar para mim que essa é a pessoa certa. Quando na verdade você decide algumas coisas. Deus nos entrega essa condição de decidir algumas coisas para as nossas vidas. Lógico que se você usar os critérios dele para avaliar cenários, você vai errar muito menos, né? Agora, se você for uma pessoa que segue conselho de pessoas que não construíram nada, de que vivem uma vida completamente caótica, provavelmente você vai ter uma vida caótica. Então, assim, você precisa ter coragem, tá certo? Você precisa desenvolver coragem de dar alguns passos em direção a um futuro que você almeja, que você deseja. Se você está insatisfeito com o cenário que você vive hoje, se você está insatisfeito com a sua história, você não tem muito a perder em arriscar e tomar algumas decisões. Eu vi uma frase que faz todo sentido para mim. Às vezes, o fundo do poço é um bom lugar para se estar, porque aí só resta subir, entendeu? Quando você não tem nada a perder, você pode arriscar algumas coisas, entendeu? E buscar algumas coisas diferentes para você. Então pensa nisso. Às vezes, a única coisa que te falta para você mudar alguns aspectos da sua vida é coragem. Coragem de testar, de arriscar. E é interessante isso, porque às vezes você toma algumas decisões e dá errado. Isso já aconteceu comigo. Uma vez me ofereceram uma proposta para me colocar uma quantia financeira em um lugar, né? Era um investimento onde eu sabia que estava com cara de golpe e mesmo assim eu fui teimoso e coloquei o meu dinheiro nessa aplicação financeira ali. Obviamente fui contrário à opinião da minha esposa, para ela eu não deveria ter entrado naquilo, e eu fui cabeça dura, fui lá e coloquei lá, acho que foi R$2.000, coloquei lá, perdi R$2.000. Mas, assim, beleza, eu errei, aprendi. Então não foi perdido, você tirou uma lição. Quando aparecer um cenário de novo no futuro que com uma promessa muito grande de retorno financeiro, você já sabe que aquilo ali é uma mentira, porque não existe uma promessa muito grande. Os grandes investidores, olha só, hoje eu olhando para trás eu vejo, os grandes investidores, tipo Warren Buffett, esses caras, eles têm um rendimento ali mensal de 1,5% e os caras ofereciam por dia 1,5% de rendimento. Tá, não tava cara que era golpe? Só eu que não via, eu e mais um monte de gente. Então, às vezes, quando você não tem muito o que perder, você só te resta arriscar. Então, faça a sua parte, se prepare, estude, se dedique, mas às vezes tenha coragem de mandar um currículo, entendeu? Tenha coragem de fazer um perfil no LinkedIn, de fazer um post, de comentar no post de alguém, de... Cara, vou falar uma coisa pra você. Tem um gringo que eu sigo que chama Alex Hormozi. Ele é um gênio do marketing, faturou milhões, e uma coisa que ele fala é interessante. Você mandar um SMS, você mandar um e-mail e você pedir uma proposta de emprego não é vergonhoso para ninguém. Não é vergonhoso. Você não está pedindo dinheiro, você está pedindo uma oportunidade. Então, tenha coragem, tá certo? Tenha coragem. Você só vai conseguir dar alguns passos na sua vida se você assumir alguns riscos e com pouca garantia, entendeu? Então, vamos se dizer, quando você não tem muito a perder, você pode apostar alto. Porque se você ganhar, o ganho é exponencial, mas a perda é calculada, porque você vai perder, talvez, boa parte do seu tempo ou dinheiro, entendeu? Mas tenha coragem, não toque a sua vida morrendo de medo, tá certo? Não faça isso. Isso aconteceu bastante comigo. Durante muito tempo eu tive receio de compartilhar minhas ideias aqui nas redes sociais por medo de ser julgado. É um exemplo, medo. E eu vejo que eu perdi muito tempo, entendeu? Porque eu poderia já estar construindo algum tipo de movimento aqui nas redes sociais e eu perdi muito tempo por medo.
E não mudou nada na minha vida. Eu comecei a postar e esse ano eu tenho usado mais as redes sociais, tenho produzido mais e eu percebi que não mudou nada, absolutamente nada. Ou seja, os medos que eu carregava só existiam na minha cabeça. Tá certo? Pensa nisso daí. Tamo junto.